Página 24, item 15, Epístolas de Atos. Bom, o ano que nós estamos estudando agora é o ano 945 da era cristã. Vamos contextualizar o que nós temos estudado nos tópicos anteriores. Olha, no ano 945, vamos lembrar que Jesus morreu próximo do ano 29 da era cristã, essa é a data mais aceita, ok? Então, já são aí 900 anos que nós estamos estudando da história do cristianismo. Essa epístola de Atos, ela então acontece, vamos considerar algumas datas importantes, cerca de 500 anos em número redondo, depois que Agostinho de Hipona estabeleceu perseguição às igrejas anabatistas, as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Isso foi no ano 411, então já são mais de 500 anos em que as igrejas estão vivendo em lugares escondidos. E todo documento que nós estamos mostrando para vocês são documentos que eles são feitos, na sua grande maioria, pelos perseguidores. Teve poucos casos, como a Chave da Verdade, que foi produzida pelos paulicianos, né? Mas os documentos que nós temos até agora são ordens do Papa para que o imperador de Constantinopla aumente a perseguição aos anabatistas, ordem de outro Papa para que os bispos lá da África aumentem a perseguição aos anabatistas donatistas. Essa foi a regra em todo esse período. Vamos lembrar também que, então, em todo esse período existem duas igrejas. Uma igreja chamada católica, que ela se divide em católica romana, católica ariana, católica ortodoxa, que é a de Constantinopla, e a católica copta, que é a do Egito. Por que eu chamo todas de católicas? Porque elas têm algo em comum. Todas elas acreditam em purgatório e fazem invocação ao mundo dos mortos. Ou seja, praticam paganismo. Ok? Essas igrejas são ligadas à política, aos governos. E as igrejas anabatistas eram cristãos que viviam em dificuldade, né? Nós estamos vendo, eles viviam escondidos nas montanhas, nos vales, em locais afastados, como camponeses, porque eles não tinham liberdade de viver na cidade. Bom, entre as coisas que nós estudamos nesse período importante, lembre-se, Roma caiu, o Império Romano do Ocidente caiu, só sobrou Constantinopla, né? Os bárbaros que tomaram a cidade de Roma, e a partir dessa queda de Roma, o papado enfraqueceu-se. Isso foi no ano 476. Mas quando chegou ali nos anos 800, os bárbaros estavam se convertendo, então o Papa deu uma nova atacada, vamos chamar assim. Ele criou o Sacro Império Romano Germânico. Era uma união do reino bárbaro com o reino católico. Nesse período, o que está vigorando é esse Santo Império Romano Germânico, que a Igreja Católica interpretava como sendo o reino de Deus, Jesus reinando na Terra. Ok? Nós acreditamos que Jesus ainda virá para reinar. Eles acreditavam que já estava reinando. Bom, então nós estamos estudando o ano 945, foram 145 anos. Nesse período, os bárbaros, eles dominam realmente o papado. Algumas histórias que eu contei para vocês são coisas assim, de políticos, fosse bárbaro ou até romano, eram políticos, nem católicos eles eram. Contei para vocês, por exemplo, o Sínodo do Cadáver, que aconteceu em 897, cerca de 50 anos antes, em que um papa mandou exumar o corpo do outro papa para fazer um julgamento. Julgou aquele esqueleto, todos condenaram ele e jogaram o corpo do papa lá no rio, uma coisa horrível. Ou seja, eles não eram nem católicos,
porque assim até as questões doutrinárias eles vão estar abandonando. Então, nesse período, aquele grupo de Carlos Magno, eles vão dominar a Igreja Católica mesmo. E nós veremos aí na história como que a Igreja Católica vai dar outra virada e vai assumir o controle sobre os bárbaros. Né? Bom, então feito isso, nós estudamos no ano também 901 as igrejas que estavam escondidas nos vales de Piemonte. Eu mostrei para vocês uma cordilheira que ela pega parte da Itália, França, Suíça e Hungria, ok? E aquelas cordilheiras de montanhas foi o local que os cristãos acharam para se esconder. Então, falei para vocês tanto dos valdenses, ok, que viviam nesses vales. Eu falei Hungria, não, desculpe, é Áustria. É Itália, Roma, Suíça e Áustria. Eles se concentraram naquela parte ali, mas estavam espalhados por todo o mundo. Bom, então, ano 945 agora da era cristã. Eu coloco um texto aí de um historiador chamado Monastier, um homem que viveu em 1846. E esse Monastier, ele conta uma história exatamente dessas igrejas do Vale de Piemonte, que a história vai chamar de valdenses. Então a obra dele se tornou uma fonte preciosíssima para nós. É uma obra grande, 457 páginas. Então, na sua história, ele diz: a existência de um número maior ou menor de cristãos separado de casa no norte da Itália é claramente confirmado pelas epístolas de Ato. Aí eu identifiquei pela época, né, ele colocou só Ato, mas existiram vários. Esse aí é o Ato II, que viveu entre 913 e 970. No ano 945, ele ocupou a diocese de Iercelli, situada em Turim e Milão. As cartas deste bispo foram preservadas. Em algumas delas, ele fala de pessoas que deixaram a igreja. Eu coloquei entre colchete aí, porque ele chama de igreja. Até hoje você vai encontrar pessoas que eles identificam como sendo uma igreja só e as outras sendo hereges. Mas não é verdade. Essa igreja do Vale de Piemonte, ela é uma igreja cristã, tá bom? Então ele está reclamando que elas deixaram a igreja romana e os descreve como estando na vizinhança da sua própria diocese. Os pontos doutrinais e outros que ele especifica como separando-os da igreja da qual ele era um bispo, ou seja, da igreja de Roma, né, parecem ser aqueles que eram mantidos pelos valdenses. As próprias palavras de Ato indicam suficientemente que do que ele se queixa era considerável, pois ele era sensato disso dentro de sua diocese. Ouça uma de suas reclamações. Ato a todos os fiéis da nossa diocese: ai de mim, há muitos entre vocês que desviam nosso sagrado adoração ao ridículo. Ai de mim, que esses miseráveis ofensores separaram-se da nossa Santa Igreja Mãe e o clero, por cujos meios somente você pode alcançar a salvação. Bom, então, na visão dele, né, a salvação seria uma só, da Igreja Católica, e as outras não deveriam sair dela. Nesse período, a Igreja Católica, ela vai até proibir que o povo participe do vinho, dizendo que o vinho ele é símbolo do sangue, símbolo da vida. Então eles começam a dizer, para você ter vida, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Então, essa descrição que esse escritor, esse historiador faz, se tornou uma fonte interessante para nós. Eu comento abaixo.
O historiador Monastier, no ano 1847, escreveu a obra História das Igrejas dos Vales de Piemonte, uma obra de 457 páginas, que é uma fonte preciosa e rara, onde podemos obter história de uma das muitas igrejas anabatistas espalhadas pelo mundo. Uma porque esses chamados valdenses que viviam nessa região, era uma igreja, haviam muitas outras, né? Monastier descreve como era a igreja de Roma nesse período. Ele diz: os monges, especialmente, tornaram-se instrumentos de trapaça e encorajadores de devassidão. A luz do evangelho estava escondida sob um alqueire. A religião, já deteriorada pelas controvérsias respeitando as imagens e o culto aos santos, tornou-se cada vez mais obscuro e, finalmente, reduzido à superstição. No século X, ano 901 ao ano 1000, né, esses males estavam no auge, de modo que foi justamente denominada Idade do Ferro, ou Idade das Trevas, como alguns chamam, né? E esse período, como eu disse para vocês, era um período em que realmente a Igreja Católica tinha sido até dominada por políticos. Eu digo que foi dominada por políticos porque as coisas que eles estavam fazendo não são coisas nem que um religioso faça. Mesmo que tenha doutrinas divergentes da nossa, existem questões que um religioso, normalmente, ele tem um sentimento mais de misericórdia, né? Eu vou aproveitar aqui, nós estamos vivendo um momento profético especial, né? Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, e tomou posse dos Estados Unidos aquele homem chamado Donald Trump, e uma bispa que falou lá, parece da igreja anglicana, ela pediu a ele que tivesse misericórdia com as pessoas. Veja, a anglicana, ela tem uma doutrina diferente da nossa, mas o sentimento de misericórdia, de ajudar o próximo, isso é o natural do religioso. Você vai ter na religião da Índia, você vai achar isso. Então, quando você vê esse período, que nós estamos falando, de 945, a Igreja de Roma sendo dominada por esses políticos, aí você vê que eles eram sem misericórdia, como esse Donald Trump, né? Esse homem se diz religioso. Eu sempre desconfiei dele, conforme o tempo vai passando, eu vejo que, na verdade, esse homem não tem nada de cristão. Bom, o comentário prossegue. O mesmo autor descreve também como as igrejas anabatistas de diversos países se comunicavam. Olha que interessante. Esse autor, ele está descrevendo uma igreja que, na visão dele, era protestante, mas não é protestante, né? Eles chamam de protestante, mas não era protestante, porque não batizavam recém-nascido. Igreja protestante batiza recém-nascido. Então ele descreve aqui como as igrejas anabatistas se comunicavam. Ele diz: relações igualmente antigas e estreitas uniram os valdenses da França e do Piemonte aos cristãos evangélicos da Boêmia e Morávia. Então, essas regiões, a Morávia ficava na República Tcheca, né? Ficava ali na Europa. A Boêmia é parte da atual Alemanha. Então, como que os cristãos se comunicavam? Ele está dizendo que eles mantinham comunicação, e nós sabemos, eles faziam isso por peregrinação. Era assim: tem uma igreja aqui em Petrópolis, vamos caminhar 60 quilômetros até lá, porque a perseguição começou aqui. Sabemos que lá existe uma região onde os cristãos estão vivendo mais tranquilamente. Vocês verão que essa Morávia, na atual República Tcheca, ela vai ser um local que vão se desenvolver muitos cristãos. Nós vamos encontrar cristãos anabatistas dessa região da Morávia. Nós estamos no ano 945, mais ou menos até os anos 1700. Ok? Bom, eu coloquei um mapa aí para vocês também,
para descrever como que os anabatistas estavam mais ou menos espalhados, aqueles que nós conhecemos, tá ok? Então, por exemplo, na região da Rússia, que está à direita, se destacavam os paulicianos. Eles apareciam em outros locais, como a Armênia também, mas aí eu coloquei eles lá na Rússia. Eram anabatistas paulicianos. Os outros, os bogomilos, que ficavam na Bulgária. Os paterinos, que ficavam na Itália. Os leonistas, que ficavam na Áustria. Que a Áustria faz parte daquela cordilheira que eu falei para vocês, ok? Que os cristãos se refugiaram naquela região. Tem também os Gazari, né, que ficavam ali na região da atual Alemanha. No mapa dessa região não existia Alemanha. Ali no mapa está escrito, né, Império Romano, Sacro Império Romano, né, Santo Império Romano. Outro grupo de anabatistas eram os valdenses, ali em Piemonte, que ficava no norte da Itália, entre a Itália e a França, tá ok? Essa é, podemos dizer, a maior comunidade de cristãos, a dos valdenses. Outro grupo, os cátaros, na França. E é importante estar atento porque o termo cátaros, ele significa puros. Esse termo era muito comum na história da igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, bem-aventurados os puros de coração, ou limpos, em outra tradução. No original grego, o que está escrito? Os cátaros. Bem-aventurados os cátaros de coração. Então teve vários grupos na história que se identificaram como cátaros. Os novacianos foram né? Eles eram chamados assim pelas outras igrejas de cátaros, os puros. E aqui na França vai ter esse grupo chamado cátaros de Anabatista, e também vai existir um grupo gnóstico que também eles gostavam de se chamar de cátaros, mas normalmente eles são chamados de albingenses. Mas eles viviam nessa região também escondidos. Por quê? Porque a Igreja Católica não aceitava os gnósticos. Apesar de nós sabermos que o gnosticismo entrou no catolicismo, principalmente pela doutrina do purgatório. Ok? Bom, além desses, falei de 7, né? Tem um 8º ali na região de Portugal, Espanha, que eram chamados os sabianos. Era assim que os árabes, que nesse período, essa região de Portugal e Espanha está dominada pelos árabes, né? Então os árabes chamavam eles de sabianos. Sabianos em árabe significa batizadores. Bom, eu não coloquei aí mais os novacianos, donatistas, nem montanistas, por quê? Lembrando, todos esses são nomes que a história criou para descrever os anabatistas. Só que nesse período da história já haviam se passado, os montanistas surgiram ali no ano 140, 160. Então já são quase 800 anos, 750 anos. Bom, olha, os novacianos, eu falei 750 anos, desculpe, né? Mais, né? Nós estamos no ano 945, são quase 800 anos. Então, no ano 250 surgiram os novacianos. Aí seriam já uns 700 anos depois. Os novacianos, eu falei para vocês, a última vez que a história fala dos novacianos é próximo do ano 800. A Igreja Católica diz que eles fugiram para a China, que os católicos não conseguiram capturá-los. Aquele grupo de novacianos sumiram. Certamente nós vamos encontrar eles na China já no século XIX, século XX. Nesse período vai estar havendo, principalmente no século XIX, evangelização à China, à Rússia. Evangelização de anabatistas, é claro, né? Tá bom? E os donatistas que ficavam na África, lembre-se, nesse período a África ela é dominada também pelos muçulmanos.
tanto a Península Ibérica, ali onde estão os sabianos de Portugal e Espanha, até aquela parte branca mais abaixo, que é a África, os anabatistas viviam ali. Só que nesse período, assim, nós não temos praticamente nenhuma notícia deles. Então eu deixei em branco ali também. Tá bom? Pois bem, botei um segundo mapa também para vocês poderem olhar. Nesse mapa vai dar para vocês verem o norte da Itália e vocês conseguem ver uma cordilheira ali, que ela pega Itália, onde está escrito Piemonte, pega uma parte da França à esquerda, pega a Suíça e a Áustria. Essa região, tanto de um lado quanto do outro das montanhas, foi o local que os cristãos assim, conseguiram para eles viverem em paz. Essa região de Piemonte, como ela é cercada de cordilheiras, o exército romano, normalmente ele não passava por ali. Você atravessar essas cordilheiras era grande risco de perder soldados, perder animal, era um problema tremendo. Então, olhando para esse mapa, ele saía pela direita, lá em direção à atual Eslovênia e Áustria. Inclusive, essa cordilheira é dito que ela funcionava como um escudo, uma muralha natural para proteger a Itália da invasão dos bárbaros, porque para atravessar essas montanhas era difícil, eles tinham que dar a volta. Entravam ali naquele corredor junto da Eslovênia, era o local que os italianos conseguiram confrontá-los e depois vai acabar vencê-los, e isso lá nos anos 300 a.C., 390, começa a guerra dos romanos contra os bárbaros. Então essa região, ela se tornou um refúgio para os cristãos. As partes que nós estamos estudando agora, dos valdenses, dos vales, não dá para nós calcularmos os milhares de cristãos que viviam ali, porque de todas as regiões do Império Romano, desde o ano 411, eles foram peregrinando e fugindo até chegarem nessa região. Os cristãos que peregrinavam, eles falavam para os outros: olha, encontramos uma região ali à esquerda de Milão, junto daquelas montanhas, é frio, é um local difícil, mas ali a gente consegue se ocultar e plantar com dificuldade e viver ali, porque era meio inóspito o local, né? Onde havia bastante frio. Mas foi o escape que a igreja cristã teve. Bom, o item 16 do material didático ele diz o seguinte: a conversão do primeiro rei viking ao catolicismo. Bom, então os bárbaros estão se convertendo. Carlos Magno, eu contei para vocês, quando ele se converteu ao catolicismo, ele fez 32 anos de guerra contra outros bárbaros, obrigando eles a aceitar o batismo católico. Só que ele fez isso com os bárbaros da Inglaterra, França, Alemanha, mas tinham outros bárbaros mais ao norte, da região da Noruega. Então, esses bárbaros, eles nunca foram conquistados nem pelo Império Romano, nem pelo Sacro Império Romano Germânico. Eles começaram a atacar a Europa, tá bom? E acabaram que eles dominaram a Europa. Eles dominaram a Europa. Nos anos 975, os bárbaros eles vão dominar a Inglaterra, a França. Tem até uma série bem interessante que está passando. Ela mistura um pouco de história, né, com ficção. A história é Os Vikings, está passando no canal History 2, todo dia, 7 horas da manhã. É bem interessante essa série. Ela mostra como os vikings eram violentos. Os homens normalmente lutavam com machados e eles eram extremamente pagãos. Eles adoravam
aos mesmos deuses dos bárbaros, dos celtas, né? Que era Odin, Thor. Então, desses reis vikings que estavam atacando a Europa, diz a história que o primeiro a se converter foi no ano 975. É a história que nós vamos ver agora. Neste ano, ocorreu a conversão do primeiro rei viking ao catolicismo. Ele era conhecido como Harald Dente Azul, ou Harald I da Dinamarca. Viveu entre 911 e 985. Os vikings, como ficaram conhecidos na história, são os bárbaros que os romanos estavam lutando desde 390 a.C. Os vikings são os bárbaros da região mais ao norte da Europa, que nunca tiveram contato com o exército e a civilização romana, e mantiveram a cultura antiga. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Nesse período, a Europa, que foi conquistada por Roma, né, da atual França, até Portugal, Espanha, que nesse período está dominado pelos muçulmanos, mas tinha sido conquistado por Roma. França, Alemanha, Inglaterra, todos eles já tinham sido, vamos dizer, influenciados pela cultura romana, e alguns já tinham escrita, a civilização está se desenvolvendo. Mas esses mais ao norte, os vikings, eles não tinham escrita, não tinham história, eles não tinham arte, não tinha nada. Viviam simplesmente de guerra, saquear, plantavam, colhiam, né? Criavam animais, tudo. Essa era a vida deles, mas eles eram extremamente atrasados. Eles viviam como os nativos aqui do Brasil, como os incas, astecas e maias, com uma diferença que os maias tinham escrita, né? Eles tinham uma escrita. Então esse povo ele era bem atrasado. A civilização romana, como é chamado na história, a conquista deles, quando eles conquistaram França, Alemanha, Inglaterra, eles levaram a cultura romana. Nesse sentido, foi positiva a conquista, né, que os romanos fizeram daqueles povos. O comentário prossegue. Celtas, bárbaros e vikings eram equivalentes até na religião. Os vikings eram os bárbaros que preservaram, eu botei entre aspas, né, a barbaridade, ou seja, ficaram afastados da civilização romana e grega. Preservaram a barbaridade, pois mantinham o sacrifício de pessoas, prática que havia sido abandonada pelos bárbaros romanizados. Então, o sacrifício de pessoas, ser humano, era comum entre os bárbaros. Se você assistir essa série Viking, você vai ver isso. Quando eles faziam guerra com os romanos, eles venciam, perdiam. Quando eles capturavam um soldado romano, eles sabiam que normalmente esse soldado seria sacrificado aos deuses. E diz a história que eles comiam até parte do corpo dos inimigos, né? Então você vê que era uma religião realmente horrível. Todos serviam a Odin e Thor. Era uma cultura extremamente violenta. Os vikings lutaram contra o exército de Carlos Magno e muitos, principalmente da Inglaterra, acabaram dominados. Mas os da Noruega, Dinamarca, todas mais ao norte, não lutaram com Carlos Magno e não foram dominados e não receberam a doutrina católica. A história da violência viking nos faz entender o significado das guerras que o catolicismo apoiava. Uma violência terrível que era chamada de Guerra Santa. Contei para vocês que no final dos 32 anos de guerra de Carlos Magno, o rei bárbaro lá que aceitou, para terminar a guerra, ele aceitou o batismo para se converter ao catolicismo. Era a exigência de Carlos Magno, então ele aceitou. Foi assim que terminou a guerra e aconteceu a vitória de Carlos Magno e do catolicismo. O item 17 do nosso material didático, na página 27,
Vamos falar agora sobre Vladimir o Grande. O ano é 988 da era cristã. Bom, nós estamos estudando principalmente, o nosso alvo é a igreja anabatista. Mas nós vamos vendo o que vai acontecendo com os outros ramos. Agora vamos falar da igreja católica ortodoxa, aquela que estava em Constantinopla. Lembre-se que ela tem algumas diferenças para a católica romana. Ela aboliu a imagem de escultura. Acreditava no purgatório, como acredita até hoje, mas aboliu as imagens de esculturas. Ok? Então, o que nós vamos falar agora vai ser da conversão ao catolicismo ortodoxo, que ele já estava separado do Papa. Não oficialmente, eles vão se separar oficialmente em cerca de 100 anos, mas nesse momento, cerca de 100 anos, não, desculpe, cerca de 50 anos. Mas nesse momento eles já estão separados, doutrinariamente, porque eles não se submetiam mais ao Papa e não aceitavam determinadas doutrinas. Bom, o comentário diz: foi um rei pagão da região da Rússia. Bom, nós vimos que haviam anabatistas lá na Rússia, né? Os paulicianos. Ele se converteu ao catolicismo ortodoxo e iniciou uma perseguição a todos os religiosos discordantes. Fez uma forte campanha de conversão em toda a Rússia. Neste período, sabemos que as igrejas anabatistas, como os paulicianos e bogomilos, haviam fugido para a Rússia, ou seja, estavam fugindo, os paulicianos fugiram da Armênia e os bogomilos também fugiram ali da região da Bulgária, fugiram para a região da Rússia. Agora eles vão ter que começar a peregrinar, fugir para outra região. Eu normalmente tenho chamado, perdão, irmãos, eu tenho chamado as igrejas, a verdadeira igreja cristã, de anabatistas, mas o melhor nome para elas seria a igreja peregrina. Tanto que existe um livro escrito por um anabatista já no século XIX, nós vamos estudar esse livro, o título dele é A Igreja Peregrina. Por quê? Porque os cristãos viviam peregrinando de um lugar para o outro. Se eram descobertos, agora na Rússia, o rei se converteu. E quem é que tinha dominado a Rússia? Se você ver essa série dos Vikings, você vai ver. Os Vikings também dominaram a Rússia. Então, a perseguição que os cristãos estão sofrendo nesse período, tanto na Rússia como na região ali da Dinamarca, são perseguição dos Vikings, homens extremamente violentos que matavam com machadada. Ok? O comentário prossegue. Vladimir era descendente dos guerreiros vikings que dominaram a Rússia. E conhecendo a violência desse povo, podemos entender como foi violenta essa perseguição. Graças a essa perseguição, Vladimir foi beatificado pela Igreja Católica. Vladimir fez um acordo com o imperador católico de Constantinopla. Bom, se tem um historiador aí para vocês, que vai comentar sobre esse momento. Ele diz: em agosto de 987, Bardas Focas autoproclamou-se imperador e rebelou-se contra Constantinopla. No outono, os emissários de Basílio II, que era o atual imperador de Constantinopla, na última aula eu contei sobre ele para vocês, que ele havia também estabelecido uma perseguição aos paulicianos na Armênia, que na época fazia parte do Império Romano de Constantinopla, né? Então os emissários de Basílio II dirigiram-se para Kiev, rogando por uma aliança com o príncipe dos russos. Os russos eram inimigos dos romanos, mas mesmo assim Vladimir consentiu com o imperador deposto e formou uma aliança. Em troca, Vladimir pediu a mão da irmã de Basílio, Ana Porfirogênita,
o que era uma audácia aos olhos romanos, dado que as princesas da linhagem imperial não se casavam com os bárbaros, mesmo que fossem católicos. A mesma, por exemplo, já recebera a proposta de casamento com o filho de Otão I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, a qual foi recusada. Então você veja, haviam duas igrejas católicas, uma ligada ao Sacro Império Romano Germânico, que era de Roma, a outra ligada ao Império Romano do Oriente, como ainda se identificava, né? Que estava em Constantinopla. Tá bom? E ambas estavam envolvidas com o poder através de alianças políticas, né? A Igreja Católica Copta, que estava lá no Egito, ela, nesse período que o Egito era dominado pelos muçulmanos, ela se paganizou 110%, né? Eu digo porque, além de acreditar em purgatório e fazer invocação ao mundo dos mortos, ela adotou a oração dos antigos faraós, das pirâmides, do livro dos mortos do Antigo Egito, e pratica até hoje, né? É paganismo puro. Ok? Mas você percebe, olha, quem é que dirigia o Sacro Império Romano Germânico? Era um bárbaro. Então, o imperador romano de Constantinopla não tinha aceitado o casamento. E agora esse Basílio, né, da Rússia pede casamento, né? O comentário prossegue. Mas teve-se que abrir uma exceção, haja vista do momento no qual Constantinopla se encontrava. Ou seja, ele não gostava de entregar a filha de um imperador romano para se casar com um bárbaro, fosse da Rússia ou do Sacro Império Romano Germânico. Só que eles estavam sendo atacados pelos muçulmanos e estavam perdendo muitos territórios. Ok? Então, eles precisavam de uma aliança de paz para eles fortalecerem e proteger esses territórios. Um tratado foi assinado pelo qual Vladimir haveria de enviar a Constantinopla 6.000 guerreiros dos povos varegues para aceitar o batismo em águas e comporem a guarda varegue a ser concedido à mão de Ana. Ou seja, eu vou conceder a mão da minha filha, mas você tem que mandar guerreiros para me ajudar. 6.000 guerreiros, e eles têm que aceitar o batismo. Veja o critério de conversão como simplesmente não existia dentro dos critérios cristãos. Eram alianças políticas. O comentário prossegue. Assim, através da guerra mundana, isso aqui é um historiador contando, não sou eu que estou contando, não. Através da guerra mundana, Deus dirigiu a entrada da Rússia no seio da Igreja de Constantinopla. Em 1º de agosto de 988, o grão-príncipe Vladimir aceitou o batismo sob o regime de Basílio e enviou o apoio militar ao Império Romano. Com o auxílio dos russos, os amotinados foram derrotados e Bardas Focas morto. Ou seja, aquele que estava querendo fazer uma revolta lá em Constantinopla, ele acabou morto. Então, a história desse Vladimir o Grande acaba entrando na história eclesiástica, a história de todas as igrejas, mostrando como o método de conversão deles era horrível. O cristianismo exige realmente fé, acreditar no sacrifício expiatório de Jesus. Né? E para concluir, eu comento, as conversões ao catolicismo ocorriam sempre por acordo político. Essa era a regra, infelizmente.